Olá, sou o Padre Hélio Soares da Silva, da paróquia São Sebastião, em Araguari. Estou aqui para comentar um pouco a liturgia deste domingo, sexto domingo do tempo comum. Estamos no ano C e este ano estamos refletindo principalmente aos domingos o Evangelho de São Lucas. É importante sempre a gente lembrar que este Evangelho traz como chave de leitura a palavra misericórdia. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. E para este domingo nós temos o sermão de Jesus na planície, diferente do Evangelho de Mateus, que coloca Jesus sobre o monte, proclamando o sermão da montanha. E aqui nós temos as bem-aventuranças no Evangelho de Lucas. Jesus desce do monte, da montanha, com os seus discípulos e começa a ensinar, a falar sobre o seu programa de vida, como que os discípulos deverão se identificarem com o seu projeto. Importante a gente perceber, Jesus desceu da montanha. Esse descer, primeiramente ele estava na montanha. O que fazia Jesus na montanha? Rezava. E dessa vez ele passou muito tempo em oração. Podemos até nos perguntar, o que Jesus rezava tanto? Nos momentos mais decisivos da vida de Jesus, ele passava muito tempo em oração ao Pai. Ele rezava sempre, mas principalmente nos momentos mais decisivos da sua vida. E o que está para acontecer aqui? Ele vai escolher os 12 discípulos, que serão as colunas da igreja, e depois também vai fazer um discurso para esses discípulos. O discurso que temos a seguir tem destinatário. O destinatário são os discípulos de Jesus. Existe ali uma grande multidão de vários lugares, mas esse discurso é principalmente para os discípulos. Que discurso é esse? Onde ele vai falar, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados, bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoar o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Por quê? Porque assim perseguiram também os antepassados deles, os profetas. Então, uma palavra dirigida aos discípulos. Olhou para os discípulos e disse. Então, para dizer, o discípulo é aquele que é chamado a se identificar com o Mestre, Jesus. Assim como o Mestre se fez pobre, esse gesto de descer também podemos dizer que ele é emblemático, ele desce até as nossas periferias existenciais, ele se encarna, está ali também no meio de um povo pobre, faminto, e que este povo era visto pelas autoridades, pelos poderosos como malditos, né, como pecadores. E Jesus diz, não, esses são os prediletos, são os escolhidos, são os pequeninos. E assim também aqueles que são discípulos devem se assemelhar ao Cristo em tudo, fazendo-se pobre e estar também no meio dos pobres. Mas Jesus não proclama apenas aqui quem são os bem-aventurados, mas ele diz algo também que mexe com o nosso pensamento. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Então Jesus faz uma advertência também aqui, para que possamos ter um cuidado, né? Porque muitas vezes nós estamos à frente
do trabalho, da ação pastoral, seja como ministro ordenado, seja como leigos e leigas, e corremos o risco também de buscar o quê? Aplauso, elogio, reconhecimento. E quando não alcançamos isso, muitas vezes sofremos, né? Porque queremos ser reconhecidos, aplaudidos. E Jesus diz, não, o caminho não é esse. O caminho do profetismo não é para bajular ninguém, não é para atrair grandes multidões, mas acima de tudo para dar testemunho do reino e dar testemunho do reino a partir de uma pessoa, Jesus Cristo, nos identificando com Ele em tudo. Daí que nós temos que nos perguntar onde está a nossa realização pessoal, onde está a nossa segurança. É neste encontro mesmo com Cristo ou as nossas seguranças estão naquilo que passa? O Evangelho de Mateus, o Sermão da Montanha, lá também vai dizer, feliz o homem que constrói a casa sobre a rocha. Que rocha é essa? É Cristo. É Cristo. Mas infeliz daquele que constrói a casa sobre areia. Que areia é essa? São as nossas paixões humanas. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. E é justamente sobre este fundamento que nós devemos pautar a nossa vida e também a nossa missão como povo de Deus. É o mesmo que está dizendo o profeta Jeremias. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. Suas folhagens mantêm-se verdes. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Não. Quem constrói a casa sobre a rocha, vem os tempos difíceis e a casa vai se manter firme. Não será abalada, porque é construída sobre a rocha. E aqui quando se fala também sobre o tempo de calor, sobre os tempos difíceis, e quando se fala sobre estes frutos, para aquele que é discípulo de Jesus, que frutos são esses? Os frutos de vida eterna. Né? O fruto de vida eterna, aquilo que permanece. É o que São Paulo também está falando na carta aos Coríntios, quando fala sobre a ressurreição. Quando ele diz assim, se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A nossa esperança no Cristo não é só para esta vida. Também, enquanto sabemos que Ele vem para dar sentido a essa nossa existência e tomando parte no ministério de Jesus, também queremos um dia tomar parte da glória futura. Que o Senhor nos ajude, que Ele venha em nosso auxílio, que esta palavra possa alcançar profundamente os nossos corações, a nossa existência, alcançar também a nossa inteligência. Concluímos aqui com a oração do dia. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.